MS Dia Preview, informação até você. E a matemática, quanto que ela interfere na nossa vida? Bom, para falar sobre isso e de tudo que envolve estatística, eu trago aqui um expert na coisa, ele que foi professor universitário durante muito tempo do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje trabalha no governo do estado. Falo com Leandro Sauer, se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo, professor, que bom falar contigo. Boa lembrança, a última vez que conversamos, na pandemia, Sim. Que o senhor falou da possibilidade de fazer um modelo estatístico sobre a reta final do campeonato estadual daqui, certo, e do quanto seria possível prever o campeão, e acertou, inclusive. Foi Com todas as possibilidades. Claro que isso é uma coisa que o senhor faz com o pé nas costas, né? Não só o senhor, como toda a equipe lá, certo, né? E que mostra o quanto que a matemática está no nosso dia a dia, está na nossa vida. Embora aqui no Brasil, não sei se é cultural, todo mundo tem uma certa aversão à matemática, né? Sim. Isso acaba explicando até a baixa adesão de gente que tenta buscar essa carreira, né? Até em universidades públicas, né? E o que é um desperdício, porque a estatística ela é aplicada a muitas coisas e cada vez mais coisas, ainda mais com o incremento da tecnologia. Seja bem-vindo. É isso mesmo, em tudo na nossa vida cabe a matemática? Você sabe, Danilo, que tem melhorado substancialmente. Eu me graduei na década de 80, entramos em 40 alunos no curso de matemática na Universidade Federal, formou 3 alunos em 4 anos. Né? Tinha essa história. Na CDB, eu lembro quando eu estava em fisioterapia, eu olhava a turma de matemática e tinha 2 formando. Isso, era muito pouca gente. Acho porque o pessoal tem dado um olhar um pouco mais aplicado para a matemática hoje em dia. Eu me lembro que quando a gente se viu durante a pandemia, eu e meu colega Erlandson Saraiva, lá do Instituto de Matemática da UFMS, estávamos construindo modelos para acompanhar o número de notificações de casos de Covid aqui, né? Que tinha sido um trabalho que eu fiz na década de 90 no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, durante o meu mestrado. A gente construiu modelos para acompanhar o número de notificações de casos de AIDS. Era 92, era o grande assunto, né? E agora a gente reaplicou isso para o caso de Covid e funcionou maravilhosamente bem, né? Em 30 anos de pesquisador da UFMS, a gente acaba fazendo muito trabalho, fazendo muita consultoria, analisando muitas situações, mas pouquíssimas vezes na minha vida um modelo funcionou com um rigor matemático de uma maneira tão perfeita como foi no caso, né? Isso permitiu a gente conseguir entregar para a Prefeitura de Campo Grande, Prefeitura de Três Lagoas, para a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, né? Ter entregue estudos que permitiam os tomadores de decisão verificar se o sistema público e o número de leitos ia entrar em colapso ou não ia entrar em colapso e se antecipar em alguns dias com essa situação. Isso, né? É muito importante porque vale a pena dizer a guerra que era entre a informação precisa e correta e a fake news. Isso. Naquele período, né? Tudo muito intenso, muito atribulado, e a matemática a gente sabe o quanto que ela pode ser capaz de dar a informação precisa e correta, principalmente não só do presente, mas quanto a uma progressão, né? Isso, perfeito. Mas você falava lá no início que a matemática, as pessoas não gostam, de uma maneira geral as pessoas também não se sentem muito à vontade, né? Eu estava ouvindo há uns 3 ou 4 anos uma declaração do diretor do INEP, né? E ele falava que somente 40% dos alunos que terminavam o ensino médio estavam alfabetizados em matemática. E aí alguém perguntou para ele o que seria ser alfabetizado, né? Ele falou, o cara sabe fazer as 4 operações e fazer um cálculo de porcentagem, né? Então, quer dizer, é um problema. Ou seja, sim, o Brasil tem
O Brasil tem esse problema com Imagina com quantos a matemática. empreendedores que não têm essa base, Nossa. o desastre que é para lidar depois com dinheiro, Claro, com o negócio, né? Com certeza. Eu acho que também é um pouco culpa desse nosso currículo, né, que a gente entrega para o aluno, né? Por exemplo, a parte de trigonometria, a parte de geometria que é tão pouco aplicada, não é? A gente dá um tempo enorme para ela. Mas, por exemplo, se você perguntar para um garoto, olha, você vai ganhar um videogame. Esse videogame você vai poder usar tantas horas por dia, porque o seu videogame vai gastar de energia elétrica por mês tantos reais, e pedir para ele calcular quantos reais que vai custar o videogame dele, ele certamente não vai conseguir resolver, né? Ele não vai conseguir fazer essa conta, que é uma conta de matemática simples. Tem uma goteira na sua casa, essa gotinha está caindo com uma determinada velocidade e tem um determinado período. O que influencia nas outras disciplinas, inclusive. Claro, né? Química, você poderia dizer para ele assim, meu filho, eu quero que você calcule quanto que nós vamos jogar de dinheiro fora em um mês se você não arrumar esse vazamento, não é? Quer dizer, são questões mais práticas, né? A gente olhar, eu me lembro que a vida toda o pessoal comentava que o melhor professor de matemática não era o matemático, né? Eu me formei como professor de matemática, mas o pessoal dizia que não era o melhor, que o melhor mesmo era o engenheiro, né? Porque ele se utilizava da matemática, então a hora que ele ensinar um determinado conceito, ele sabia mostrar a aplicabilidade daquele conceito. Sim, né? E não também, porque é bastante complexo, né? Às vezes mostrar o cálculo. Mas como jornalista, eu acho engraçado o quanto que, claro, no jornalismo tudo tem que caber numa caixinha, né? Certo. E a matemática acaba sendo refém dessas situações, né? De ser vinculada a determinadas necessidades. Por exemplo, em campanha eleitoral, né? Quando surgem as pesquisas e aparecem os gráficos e tudo mais, ninguém acha aquilo desinteressante, porque parece que chega até a ser uma tendência, uma definição do que não seria jogar o voto fora, embora as pesquisas também falhem, né? Não dão muito certo. E às vezes vinculado à parte esportiva, também o modelo matemático também às vezes é muito aplaudido, muito citado, né? É tudo visto com uma outra leveza. Mas no dia a dia, isso poderia também ser visto, por exemplo, assim como você falou, numa empresa, numa forma de ver, por exemplo, assim, hoje em dia está na moda a economia financeira doméstica, né, de como ficar rico e tudo mais, né? Às vezes tudo bem que é importante você ter novas receitas, mas o controle da despesa, isso é matemática pura, é essencial, né? Não só do presente, mas também ver quanto você vai gastar lá na frente. Veja que você está tocando em alguns assuntos que a Sociedade Brasileira de Matemática tem discutido. Eu tenho acompanhado um pouco o diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que foi um instituto que eu estudei no final da década de 80, início da década de 90 no Rio. Eles têm discutido da matemática ter uma postura um pouco mais estatística, ou seja, de você ensinar para o jovem esse conceito estatístico, né? Eu estou lá na Superintendência de Inteligência de Dados agora do governo, e a gente está auxiliando a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos na construção do mapa da vulnerabilidade do Estado. E é um trabalho feito por município. E aonde entra o matemático? O matemático entra exatamente no planejamento da coleta de dados. Nós construímos todo o plano amostral e entregamos para a Secretaria, né? No sentido de dizer, você vai entrevistar esse imóvel, esse imóvel, esse imóvel, e aí você mostrar para o jovem que ele não precisa visitar 10 mil imóveis, que com 300 imóveis ele vai ter uma informação muito precisa do que está acontecendo. Veja, a quantidade de economia, de tempo, de dinheiro. E de agilidade para tomar decisão. De agilidade para tomada de decisão. Então, bom, tem sido...
Eu acho que o professor de matemática tem exatamente esse desafio, né? O desafio de despertar no aluno o gosto pelos números. E eu acho que quanto mais você aplicar isso, né? Mostrar o que você está fazendo tem aplicação, eu acho que mais fácil é você convencer o aluno. Eu fiquei 30 anos na UFMS dando aula de estatística, primeiro para todos os cursos, mas depois para os cursos de administração e economia, e depois orientando mestrado e doutorado em administração, e a vontade sempre era o meu aluno fazer uma dissertação, uma tese de doutorado, em que ele pudesse, no final, ele pudesse entregar para um órgão ou entregar para alguém da comunidade, dizendo assim, olha, aqui tem uma reflexão técnica, mas com aplicabilidade, ou seja, de maneira que você pode usar isso aqui para fazer alguma coisa melhor, né? Mas uma dúvida, por exemplo, assim, claro que numa análise mais subjetiva, a gente vai olhando sistemas que são difusos. Onde que eu quero chegar? Vamos supor, por mais sensato que às vezes o analista seja, a realidade ela é com várias nuances, várias situações e tudo mais, e no campo objetivo, qualquer verdade, ela sempre vai ter uma contra-verdade, né? Vai ser absolutamente questionável e dá aquela dialética toda. Na matemática, isso é menos possível. Tipo assim, uma verdade matemática, ela fica muito difícil de ser contestada, né? Porque ela deixa muito desenhada um cenário, né? Mas a gente sabe que em determinadas questões a conjuntura é dinâmica. Por exemplo, assim, um campeonato de futebol, né? Tá nas rodadas finais, a matemática vai traçar quem tem mais possibilidade, quem tem um pouco menos, quem não tem possibilidade, geralmente ela acerta muito nisso, quem não tem mais, e aquilo está andando, é esporte, tudo pode acontecer, né? E as previsões a cada rodada elas vão se reorganizando, né? O que as pessoas não entendem, elas pensam que é uma coisa meio do cigano, não, você bateu aqui, você só vai lá olhar na frente. Está mudando um pouquinho isso por conta agora dos sites de aposta, estão sendo mais conscientes essa análise de cenário contínua, né? Na política, muito mais. E na política se mistura paixão e análise. Muitas vezes, como esse candidato aí só vai ter sido... Claro, realmente, né? É só no momento da urna que tudo vai ser definido. Mas nas tendências de comportamento, de manifestações, o resultado é esse. Hoje em dia, a ignorância, essa livre ignorância que a gente acabou permitindo com a internet, muitas coisas, às vezes dão a liberdade de uma pessoa falar assim, como que eu vou acreditar numa pesquisa eleitoral que se só ouviu 3 mil pessoas? E a matemática vem do outro lado e fala assim, realmente, só ouviu 3 mil pessoas, porque assim funciona, é científico, é método. Você veja que você deu um exemplo de que se o nosso aluno no ensino fundamental e médio ele tivesse sido capacitado para entender esse tipo de coisa, ele terminaria o ensino médio entendendo que como é que é feita a pesquisa, como é que a lei, a teoria da probabilidade permite dizer com uma certa imprecisão que aquele candidato vai ter tantos % do eleitorado, que aquele time tem tantos % de chance de ganhar o campeonato, né? A gente sempre comenta que os modelos matemáticos que a gente constrói, eles têm uma parte determinística, não é? Que é função de alguns fatores que você pode mensurar, não é? Mais uma parte aleatória. Essa parte aleatória não quer dizer uma parte caótica, quer dizer uma parte que tem um certo comportamento aleatório. Que é o desvio padrão, né? Isso, mas que tem uma determinada distribuição. Normalmente a gente pede que aquela distribuiçãozinha gaussiana, né, que parece um sino, que ela tenha, né? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente quisesse explicar a taxa de evasão escolar num determinado município, uma determinada territorialidade, seja ele município, seja estado, seja país. Isso certamente é função de alguns fatores que eu consigo mensurar. Por exemplo, o número de alunos que tem em sala de aula, o percentual de professores com formação adequada que está trabalhando,
a quantidade de horas que o aluno dedica ao estudo, o número de repetência, se aquela escola tem uma infraestrutura adequada, se aquela escola tem alimentação adequada, se aquela escola tem transporte escolar adequado. Isso são fatores mensuráveis. Eu poderia e tem a ver com a escola, né? Sim. Eu poderia dizer assim, não, tem alguns outros fatores que não têm a ver com a escola, mas também são mensuráveis e certamente entram nisso. Por exemplo, escolaridade dos pais, não é? Mas alguns fatores que fogem do nosso controle, não é? Então, quando eu construo um modelo com todos esses fatores que estão sob meu controle, mais aqueles fatores que não estão no meu controle, eu gostaria de saber o quanto que cada um desses fatores está interferindo na taxa de evasão. Qual que tem maior peso? Isso pode ser feito, tem uma técnica estatística que faz isso, que é a regressão múltipla, né? Eu posso estabelecer uma função matemática para esses fatores, mais aquilo que eu não controlo. Eu só espero que aquilo que eu não controlo tenha valor esperado zero, ou seja, que em média o meu modelo não erre, e que ela tenha uma variabilidade pequena, porque significa o quê? Que as minhas predições, elas vão dar um determinado valor, mais ou menos um errinho, não muito grande. Quer dizer, essa é uma abordagem mais estatística para os problemas, né? A gente sabe que o mundo real, ele não é determinístico, não é? Ele é, na verdade, determinístico mais aleatório, né? E o passado e o presente vão, de alguma forma, explicar o que vai acontecer no futuro, né? Às vezes acontece uma coisa completamente diferente, né? Mas olha que interessante. Mas a quantidade de... aqui tem uma coisa que é o seguinte, às vezes dá errado, mas a quantidade de vezes que dá certo é enorme. É infinitamente superior. É isso que eu ia perguntar. Né? Por exemplo, assim, a maioria das pessoas que estiver assistindo a gente vai imaginar aquela matemática do pré-vestibulando. Então, aquela coisa da conta feita no lápis, né, apaga, corrige, volta, faz de novo, né, que até por questão educacional é bom não se usar a calculadora, né? E depois, mais para frente, quem não segue nessa área, acaba tendo aquela preguiça de fazer o cálculo, certo. Que é o que o senhor falou, né, que influencia muito na formação. Para o matemático, quando ele faz esse modelo, para ter essa perfeição, para ter essa visão de médio e longo prazo mais precisa possível, ele recorre ao auxílio de computadores. Então ele faz o ajuste, certo. Como se ele estivesse olhando num telescópio, né? Faz o ajuste e a partir daquilo você tem ali um cenário bem traçado, né? Isso ajuda muito hoje em dia para errar menos também. Sim, olha, você tocou num outro assunto de novo, Danilo, maravilhoso. Eu estou com 58, então eu vivi o período em que apareceu a computação e o quanto que isso implicou na área da matemática, revolucionou, mas também implicou enormemente na área da estatística, né? Porque hoje você pode construir simulações e que antes você tinha que fazer isso tudo à mão, né? Hoje em dia o computador fica fazendo essas contas para você e dizendo assim, olha, aquilo que você pensou, encadeado com isso, com aquilo, vai dar isso aqui. É isso mesmo que você está pensando, né? Antigamente você não tinha isso. E está piorando, né? A tendência é ficar mais inteligente ainda. Claro, com certeza. Eu estava vendo essa semana um filme, revi um filme na TV aberta falando sobre as mulheres calculadoras, né? Que trabalharam na NASA durante a conquista da Lua, né? E eram mulheres matemáticas que faziam conta mesmo, né? Fazia conta no lápis e no papel, né? Hoje em dia você não precisa mais disso. Hoje em dia você tem um computador que fica repetindo aquilo a exaustão. E muitas vezes não dorme,
Não precisa comer, não precisa treinar, não vai ter estabilidade emocional. Claro, com certeza. Né? Tem todas essas outras coisas. Né? Que vai ajudar muito nesse nível de precisão. Claro, naquilo que o senhor falou, muito baseado também na amostragem. Né? A amostragem ainda é o ponto de definição das coisas. Eu queria voltar no negócio que você falou, que é o seguinte... eu acho que uma das grandes dificuldades que o ensino de matemática tem é o algebrismo, né? Eu sempre, como eu fiquei os últimos 20 anos trabalhando com o pessoal da administração e da economia, que é Ciências Sociais Aplicadas, a maioria deles, depois que se forma, acaba virando consultor, né? E aí eu comentava com eles que o primeiro momento que a gente vira um consultor é na 5ª série, quando o professor vem, no 5º ano, né? Hoje chama 5º ano, né? O professor vem e fala assim, eu tenho um número que somado com 3 dá 7, que número é esse? E aí a gente aprende a equacionar, né? Sim. X mais 3 igual a 7, e achar o valor de X. Esse eu diria assim, que esse é o grande detalhe da matemática, é equacionar o problema, né? Racionalizar de outra forma, né? Confesso a você que eu me graduei em matemática aqui na UFMS e depois fiz mestrado no Rio em engenharia elétrica, doutorado na Unicamp em engenharia elétrica e um pós-doc em administração na USP. E eu sempre tinha vergonha de falar que eu era matemático, sabe? Parecia uma coisa menor eu ter sido um professor de matemática. Isso está falando dos anos 90. Mas hoje em dia, agora faz uns 3 ou 4 anos atrás, eu tive que construir o meu memorial para professor titular da UFMS, e aí eu comecei a fazer uma reflexão das coisas que eu tinha feito nos 30 anos e verifiquei que, de fato, o principal que eu tinha feito era o curso de matemática, porque na matemática eu tinha aprendido a equacionar. Você ouve alguém falar de um problema Sim. e você equaciona o problema. Né? Esse é o grande desafio, porque depois que ele está equacionado, a matemática tem mudado muito pouco nos últimos séculos, né? Nas soluções desse equacionamento. Mas equacionar um problema sempre é um desafio. Claro, falando daquela época para cá, algumas coisas mudaram, coisas boas. Por exemplo, como essas Olimpíadas de Matemática. Isso ajuda muito a incentivar. Muito legal, muito legal. Olha, a Olimpíada de Matemática, seja de escola pública, seja a geral, ela é fantástica. Eu estudei, eu fiz durante o curso meu de matemática aqui, nas férias eu ia para o Rio de Janeiro fazer um curso de verão. Então, depois de 2 anos eu fui lá fazer um curso de verão no INPA, nesse Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é a melhor instituição de matemática da América Latina. E quem eram eu estava na época com 20 e poucos anos, quem eram os nossos colegas? Os nossos colegas eram uma garotada de 15, 16 anos que tinha feito a Olimpíada Brasileira de Matemática e o prêmio era fazer um curso de verão, ficar 2 meses lá no INPA. Então você ficava sentado do lado daquela garotadinha que era tudo gêniozinho mesmo, né? Nossa, as aulas eram de altíssimo nível. E eu acho que a Olimpíada de Matemática, ela potencializou esse gosto pela matemática, né? Bem lembrado, é um belo evento, o Instituto de Matemática aqui da UFMS tem colaborado substancialmente. Me lembro que o diretor do IMA, o professor Bruno, o ano passado estava à frente, alguns anos atrás era a professora Elizabeth Freitas que estava à frente. A UFMS e a UCDB sempre participaram muito ajudando esse pessoal na elaboração da... A educação, às vezes, ela não pode ser vista com utilitarismo, né? Esse é um grande problema no Brasil, ainda mais no ensino superior, né? Que atrapalha muito nessa questão de escolha de carreiras muito peculiares, como a matemática, né? Mas a gente sabe, em observação do resto do mundo, que países que olharam para essa disciplina com prioridade, com nível estratégico, evoluíram muito, principalmente lá no Oriente, né? E também acabaram dando destaque para um valor diferente de atendimento a gênios. É mais fácil você identificar um gênio através da matemática do que em outras áreas? Ou isso, na verdade, acaba sendo um folclore?
Eu acho que pode ser que seja... Se valida mais rápido. Mais um preconceito que a gente normalmente tem, né? É um filme, realmente brilhante, né? Isso, a gente tende a chamar de gênio algumas pessoas que trabalham muito a parte de exatas, né? É porque é uma certa autoridade, mas né? tem gênios de todas as partes, né? Tem gente que não se dá muito bem com a matemática, mas, pô, de repente o cara fala 7 línguas, 8 línguas, né? O cara começa... Ele começa a falar uma língua estrangeira, daqui a pouco tá falando 7. No esporte, inteligência espacial... Também, né? Também, exatamente. Mas na matemática, o professor atento na sala de aula, ele consegue identificar mais rápido. Ah, sim. Não, com certeza as perguntas que o aluno faz, né? E a performance dele nas provas, rapidamente, quando você tem um aluno diferenciado, normalmente o professor normalmente chama ele e entrega bibliografias extras para que ele possa estar desenvolvendo aquilo que ele é muito bom. Então, não é difícil. Não aparece tantos, né? Não aparece tantos. O senhor já se deparou com algum? Um ou dois. Eu me lembro demais que quando eu estava no IMPA, foi quando apareceu aquele livro do Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional, sim, que era uma tese de doutorado de Harvard, em que ele mostrou ao mundo que não bastava você ter um coeficiente intelectual enorme, sim, se você não tivesse um coeficiente emocional adequado, né? Para você ter a sua rede, né? Lá no IMPA tinha um garoto, tinha sido medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática e na Olimpíada Mundial de Matemática, Gustavo. E os caras fizeram o teste do QI dele e deu assim, 260. Né? Nossa Senhora. Mas quando... O Einstein fala que era 150? Pois é, não, esse moleque era uma coisa... Mas o que é emocional dele, eu acho que era em torno de 50 ou 60, entendeu? Era de fato... Bom, depois virou um pesquisador de renome, fez um pós-doc na França. Eu tive a oportunidade de uns 10 anos de encontrar ele em Fortaleza, virou professor universitário e tal, conseguiu resolver o QE dele e o QI continuou extremamente alto, né? Nesses 30 anos eu dei aula para mais ou menos uns 5 mil alunos. Eu acho que dá para dizer que teve uns 10 ali bem diferenciados, né? Bem diferenciados. E é um prazer, né, quando você convive com um menino desse, né? Porque as perguntas e as inquietações também te levam a você refletir como é que você está ensinando determinados tópicos, né? Ainda que a gente não dê aula para o gênio, a gente dá aula para a média, né? Para a média e para o menos favorecido. Isso piorou, né? Muito. Hoje em dia ninguém reprova mais, né? As coisas estão numa transformação muito... Danilo, a gente contraponto a outra época, né? Nessa superintendência onde eu estou, a gente faz estudos também. Nós estamos estudando um novo indicador para a educação chamado retrabalho. E o que seria, o que é esse indicador? A gente começou a olhar quais eram as taxas de aprovação por ano no Mato Grosso do Sul, no Brasil, né? Quando você diz que um ano a taxa de aprovação é alta, vamos supor 90%, né? Quer dizer, 90% da turma é aprovada. Vamos supor que isso fosse em todos os anos. Não é menos, né? Mas vamos supor que fosse 90% todos os anos. Nós começamos, eu me perguntei a seguinte coisa: de 100 alunos que entram no ensino fundamental, quantos será que terminam o ensino médio nos 12 anos que a gente definiu? Se em cada ano fosse 90% aprovado. Vou pegar a calculadora para fazer a continha rapidamente para você. Claro. A conta é fácil. Você tem que simplesmente fazer 0,9, né? 90%.
você tem que fazer 0,9 elevado a 12. Agora, quando você faz 0,9 elevado a 12, olha só. Olha o que nós temos aqui. Posso mostrar para a câmera? Pode. Olha lá. Vocês vendo que o número que deu ali deu 0,28, Danilo. O que quer dizer isso? Quer dizer que de cada 100 alunos que entraram no primeiro ano do ensino fundamental, somente 28 vão terminar o ensino médio em 12 anos. Isso significa que tem 72 alunos que pelo menos vão patinar um ano a mais. Nós estamos chamando isso de retrabalho. Né? Que gera custo para o dinheiro público, gera frustração na família, perspectiva para a carreira, para alguma carreira. Gera um monte de coisas desagradáveis. Né? Se você... Isso é uma questão que Mato Grosso do Sul está saindo na frente em fazer esse cálculo. Nós construímos o indicador, estamos terminando agora de elaborar o artigo, analisando o Brasil, vamos entregar para uma revista de educação para publicar isso, e estamos gerando o relatório para o governador e para o secretário de educação para poder entregar para ele, para o município, do estado, o tal do retrabalho. E acaba o retrabalho nesse sentido também vira retrabalho na política, já que, como você sabe bem, os recursos são sempre escassos, como é numa equação matemática, né? Então, se todo ano o dinheiro é um só, e esse dinheiro tem que ser distribuído em 79 municípios, e a gente sabe que tem áreas problemáticas, que elas se repetem, continuam ano a ano do mesmo jeito. Como fazer para que a injeção aconteça aonde tem a dor, né? E aí, nesse sentido, o mapeamento é essencial. Eu acho que o Riedel, logo de cara, já apostar nisso, tá de parabéns, né? A gente está fazendo esses mapas também para o município, né? Porque é importante ter esse... Para ajudar o prefeito ou prefeita a... Por exemplo, o INEP trabalha com outro indicador que é o seguinte, ele faz 1 dividido pela taxa de aprovação média. Vamos supor que fosse 90%. Esse indicador me dá o tempo que o aluno leva para completar o ciclo de 12 anos. Então, se você fizer lá 1 dividido por 0,9, isso dá 1 dividido, vou fazer aqui de novo, 1 dividido por 0,9, olha lá, 1 dividido por 0,9 deu 1,11. Se eu multiplicar por 12, que são 12 anos, tá lá, em média, se nós tivéssemos taxa de aprovação de 90% todo ano, em todo o ensino fundamental e no ensino médio, em média, o aluno levaria 13,3 anos para completar o ciclo de 12 anos. Ou seja, se você diminuir 3,3 por 2, vai dar 1,3. Então, a gente está, em média, gastando 1,3 anos a mais. Você vai lá, faz a conta de quanto é que custa um ano de ensino num estado como esse, você tem mais ou menos a ideia do tamanho do gasto a mais que nós estamos... O gasto de retrabalho que nós estamos fazendo. Na pandemia, além de salvar vidas, o modelo matemático estatístico, ele também foi essencial para ligar os governos ao comportamento da doença, né? A prevalência da doença. Que a gente sabe como que, infelizmente, é tudo muito aleatório. A governagem de um jeito, a doença se comporta do outro, e até questões sociais em níveis subjetivos interferem. Na pandemia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi exemplo para o Brasil todo, na questão de abrir e fechar, e liberações também, tudo mais, muito baseado em como seria a quantidade de casos e mortes aqui, e nisso, assim, provou que em tempo real a gente consegue fazer esse calibre, né? Depois disso, na área da saúde, o senhor teve conhecimento de alguma outra atividade igual, parecida? Nós fazíamos modelo que eram atualizados toda semana, né? Então, toda semana você verificava a velocidade. Se essa velocidade estava aumentando, estava diminuindo, né? Na verdade, os modelos que a gente montou eram modelos de curva S, né? Quer dizer, o modelo de curva S é um modelo que ele começa muito
com uma velocidade muito pequenininha, aí ele tem um curto período de tempo, a velocidade é enorme e depois ele começa a estabilizar, né? Se ele sobe numa determinada velocidade e depois ele estabiliza, é porque ele passa por um ponto em que a velocidade deixa de ser crescente para ser decrescente. A gente chama isso de ponto de inflexão. É aquele ponto onde as políticas públicas começam a fazer efeito, né? A gente viu várias vezes isso ao longo da pandemia toda, né? A gente depois também escreveu um artigo... E a tomada de decisão teve esse valor também. Claro, né? claro. Não que claro. ela não tenha hoje em dia também, mas ali um erro custaria muito caro. Claro, claro. Não, e a gente via, ou seja, o administrador público tomava uma decisão, a velocidade de crescimento do número de edificações caía. E aí o que estava projetado antes para um determinado nível caía para um nível menor. E quando você procurava ver o quantos leitos você precisava para esse nível menor, opa, agora eu não vou entrar em colapso. Então, e isso a gente fazia toda semana. A gente também trabalhou, depois da Covid, a gente também escreveu um artigo sobre notificações de casos de dengue, né? Também foi publicado também, a ideia foi fazer uma análise teórica disso, né? De como é que as condições climáticas interferiam nisso, né? O professor Erlando Saraiva continua lá no Instituto de Matemática, continua trabalhando todos esses casos. Eu, por conta desse novo desafio aí nos últimos 10 meses, não tenho mais participado. E no caso da política pública, né, é essencial para a prevenção, né? Que é a outra linha também, que no Brasil a gente não dá tanto valor, né? Mas de antecipar cenários. Sim. Vale a pena dizer que a gente teve em Campo Grande, se não me engano, em 2013, uma epidemia de dengue aparecendo de uma hora para outra, né? E não se previa, até aquela questão de análise, o quanto que surge de casos de dengue quando chove demais em Campo Grande. Entendi. Claro. Então é importante também estar de olho, né? Como o senhor falou muito bem naquele exemplo inicial, uma coisa puxa a outra, né? Isso é matemática também. Né? Eu tô na Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo. O secretário é o Tanner Castro Nogueira e é uma secretaria vinculada à governadoria. O que a gente está fazendo lá é construindo painéis, mapas e construindo sistemas de indicadores para que o governador possa estar olhando para o estado que ele defendeu como sendo, né, a visão de futuro, um estado verde, inclusivo, próspero e digital. Então a gente dividiu isso em 4 eixos, em 29 temas, procurando fazer as coisas de uma maneira transversal, né? Ou seja, não olhando cada secretaria, mas olhando o tema, né? Você vai falar em qualidade de vida, você tem que falar em saúde, em educação, segurança pública, tudo ao mesmo tempo, né? Assistência social, tudo ao mesmo tempo. Então, o grande desafio tem sido dar uma visão menos cartesiana, né? Nós matemáticos temos esse vício de olhar as coisas nas caixinhas, né? E procurado dar uma olhada mais holística, né? Olhar o todo, como é que o todo se comporta. E essa foi uma das entregas que a gente fez esse ano, que é olhar para o estado e dizer assim, de 0 a 10, qual a nota do estado? E esse 10, ele é do quê? Ele é tanto desse eixo, tanto desse eixo. Então, aí nesse eixo, qual é o tema? Então, quer dizer, ele consegue ter uma olhada macro para o estado. Qual é a nota do estado de 0 a 10? Esse 0 a 10 vem porque tem um 7 em tal eixo, um 8 em tal eixo, um 9 em tal eixo, um 5 em tal eixo, e esse eixo tem 5 por conta desse tema, desse tema. Então, é uma maneira matemática, claro que, como são indicadores, é uma aproximação da realidade, né? Mas ela dá uma fotografia bem interessante para o administrador, para o tomador de decisão, né? Nós tivemos esses dias atrás a visita do curso de graduação de administração pública da UEMS e a gente estava comentando com eles exatamente isso, né? O quanto que o número pode ser importante na tomada de decisão dele, né?
O número é a quinta função administrativa. Né? Você vai fazer uma ação, você diagnostica, planeja, define a coordenação, a direção, e a última função é a função controle, que é como é que você faz o monitoramento de tudo aquilo que você pensou e arquitetou, se esse negócio está funcionando ou não, para que você possa retomar o ciclo. Né? Então, foi um papo bem agradável. Disso, né, Danilo? A matemática... Em tudo, né? A matemática nessa outra parte, que é a parte mais de administração pública. Agora, como cidadão, como alguém que está no time, está lá perto, qual que é o peso que o senhor vê para o nosso Estado de ter essa oportunidade de continuidade nas coisas que são feitas? Né? Foi inédito o governador, depois de 2 mandatos, fazer um sucessor. Né? E além desse ineditismo, a gente sabe também que tem uma continuidade de trabalho. Mais que isso, você também tem o perfil de quem está na cadeira, que eu até brinco aqui no programa, né? E aqui é um acervo que a gente recebe muita gente, que é um CDF. Né? Então a gente tem aí o método ele é um político liderando. Técnico, né? O método liderando. Claro que se o método falhar, né, em toda a sua concepção, o populismo depois volta com tudo. A gente sabe do peso disso. Mas Mato Grosso do Sul é um estado novo, é um estado que tem vizinhos aí poderosos, né, vamos dizer assim, né, o Paraná, São Paulo, o próprio Mato Grosso também tem um PIB muito maior. Mas se a gente fizer a lição de casa certinho, as coisas prosperam por aqui, né? Esse perfil, assim, do Riedel, até determina ter surgido esse departamento que o senhor está hoje. A gente ajuda substancialmente, ou seja, o governador esteve nos visitando lá uns 2 meses atrás. Né? Lá tem contrato de gestão? Tem, claro. O contrato de gestão é tocado exatamente pela Secretaria Executiva do Tanner Castro Nogueira, né? Que foi considerada a melhor prática de administração pública do país esse ano pela CLP, Centro de Liderança Pública. Foram 150 projetos cadastrados e o Mato Grosso do Sul foi o primeiro lugar com o contrato de gestão. Mas o governador foi lá nos visitar, né? E eu achei assim, bom, ele vai dar um oi para todo mundo e vai embora, né? Tudo político faria. Né? E aí ele sentou, nós temos uma sala lá com um telão onde a gente coloca os mapas e faz as análises, né? A gente chama de centro de inteligência. E a gente começou a mostrar para ele os painéis e os mapas que a gente está fazendo. Né? E o que tem de interessante é a curiosidade dele, não é uma curiosidade educada, entendeu? Algumas pessoas são curiosas educadamente, então, não, ele é um curioso inquisidor, né? No sentido assim, e vai na ferida, e esse número aqui, isso aqui, aquilo lá. Então, eu acho que a gente tem trabalhado para que o legado seja o seguinte: esta maneira de tomar decisão baseado nos dados, baseado nas evidências, que ela possa ser, que ela faça parte do dia a dia da administração pública, né? A gente entende que esse pode ser o nosso legado. E aí eu acho que, claro, que o perfil que o governador tem pode e deve ajudar muito, né? Ou seja, no momento, a gente sempre costuma dizer assim, se a gente conseguir o contrato de gestão passar a ser uma prática instituída no Estado, porque o contrato de gestão também tem um monitoramento. Inclusive os municípios, né? Isso, e tem um monitoramento. Então, quer dizer, se a gente conseguir, isso já tem 8 anos que está aí, né? Se isso conseguir ser colocado na administração e não ser deixado para trás, eu acho que só isso é um senhor legado para a população sul-mato-grossense, né? Quiçá para a população brasileira, né? Ou seja, um Estado que abraçou a matemática na política. Legal, exatamente. É uma visão isso, simplista, né? mas é verdade. É exatamente isso, ou seja... Que é fundamental para o dinheiro não empurrá-lo. Né? Quem eu acho que traduziu maravilhosamente bem foi a primeira-dama, né, Dona Mônica. Ela teve uns dias antes lá nos visitando, e aí ela foi ver o que a gente estava fazendo. Ela falou, o Eduardo vai adorar isso aqui, porque ele adora números. E, de fato, né,
ele tem esse gosto pelo número, né? E trabalha com os números, né? O Que eu acho que pode fazer uma diferença. O que para nós que o nosso dia a dia é números, né? Então é uma coisa muito alentadora, né? Obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado pelo convite, Danilo, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Em outra oportunidade a gente pode conversar sobre outros assuntos, outros indicadores e mapas que a gente está fazendo aí. E acompanha o nosso trabalho no www.msdia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima!